Oi pessoal, eu sou a Raquel Ribeiro, coordeno o Instituto Choque Cultural e o projeto Escola Criativa. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos e referências de Escola Criativa. Com quem mais a gente está dialogando para construir essa proposta do Escola Criativa? Eu não vou apresentar cada um desses pensadores da educação e da filosofia, até porque muitos vocês já devem conhecer. Mas a gente vai poder explorar um pouquinho mais a ideia deles na nossa plataforma. Hoje a ideia é dar um panorama geral, um começo de conversa. Então, nosso objetivo aqui é construir uma linha de raciocínio, compondo com os pensadores que a gente também tem afinidade, de forma a promover uma reflexão sobre como os espaços físicos da escola podem impactar as práticas educativas. Eu queria começar mostrando para vocês um mapa dos modelos de práticas educativas, que a gente poderia dividir em dois grandes grupos, quanto ao espaço e quanto ao tempo. Quanto ao espaço, a gente tem o modelo presencial, onde todos os alunos estão no mesmo espaço. A gente tem o modelo não presencial, onde os alunos estão em espaços diferentes, mas com uma mesma linguagem do modelo presencial, e o modelo IAD, de educação à distância, onde os alunos estão em espaços diferentes, mas com o uso de uma linguagem própria para o universo digital, geralmente traduzida pelo designer instrucional, que é aquele profissional que vai desenhar um modelo para o seu conteúdo. Ele vai traduzir os seus objetivos de aprendizagem e conteúdo num formato mais palatável para o universo digital e de educação à distância. Por exemplo, ele vai te dizer se um determinado conteúdo vai ser melhor absorvido através de um vídeo, de um jogo, de uma plataforma mais interativa, que características que precisam ter no seu vídeo em termos de linguagem, de tamanho, de recursos visuais, porque a gente está percebendo agora que o universo do digital exige um outro tipo de comunicação, porque o tempo de concentração é diferente, os acessos de instrumentos também são diferentes. É diferente você ver uma aula na tela de um computador e na tela de um celular. Então ele vai redimensionar o conteúdo, ele vai traduzir o conteúdo e os objetivos instrucionais para essa nova linguagem. Quanto ao tempo, a gente tem um modelo sincrônico, que são todos os alunos desenvolvendo uma mesma atividade ao mesmo tempo, e um modelo assincrônico, que são os alunos desenvolvendo uma mesma atividade, mas cada um a seu tempo. E agora, com esse momento que a gente está vivendo agora em 2020, com essa pandemia, a gente está vivendo uma inovação educacional. Mais adiante eu vou dizer para vocês o que eu quero dizer com inovação educacional. Mas a gente está, na verdade, vivenciando um momento de transformação da educação. E o que está se apresentando como tendência para volta às aulas é o modelo híbrido, que não é simplesmente a soma de todos esses modelos que eu citei anteriormente. Não é pegar tudo isso, fazer um mix e vai sair um único modelo híbrido. Na verdade, a gente tem muitas possibilidades de combinação. A gente pode ter um modelo presencial sincrônico, que é o mais convencional, todo mundo no mesmo espaço, fazendo a mesma atividade ao mesmo tempo, mas a gente pode ter um modelo presencial assincrônico, todo mundo no mesmo espaço, mas fazendo uma mesma atividade, cada um a seu tempo. Os alunos num pátio fazendo uma mesma atividade, mas em momentos diferentes. A gente pode ter uma educação, um modelo IAD sincrônico, que é o momento, por exemplo, das nossas lives, onde a gente está todo mundo junto, à distância, mas
conversando no mesmo tempo, ou um modelo IAD assincrônico, que muito provavelmente é o que está acontecendo aqui a partir desse vídeo, aonde estamos à distância e cada um assistindo o vídeo no seu tempo. E fora essa, tem várias outras possibilidades de combinação e elas podem coexistirem, né? Mas o que a gente sabe desse modelo híbrido é que algumas coisas a gente já percebe que vão estar inseridas, né? Por exemplo, num primeiro momento, não vão voltar todos os alunos todos os dias da semana por tempo integral, né? A gente vai ter várias possibilidades de alguns alunos indo alguns dias na escola, ou em horários diferentes, ou escalonados, né, por turmas, enfim, várias possibilidades. A gente percebe que as ferramentas tecnológicas vão ser mais incorporadas à educação, mais do que já vinham sendo. A própria sociedade está percebendo a necessidade da gente melhorar as conexões, de todos os alunos terem acesso a ferramentas para acessar a educação e toda essa tecnologia. Enfim, a gente vai incorporar o design instrucional nesse novo modelo, que pode ser o profissional que venha fazer essa tradução ou possa ser mesmo o conhecimento sobre essa nova comunicação mais acessível. Novos hábitos de mobilidade e higiene dentro da escola. A gente sabe que mesmo com a criação da vacina, a ameaça de novas pandemias já está fazendo parte dessa contemporaneidade, né? Então, novos hábitos de mobilidade e higiene vão estar sendo incorporados. E toda essa experiência de aprendizagem que a gente adquiriu nesse momento. Eu sempre falo que na educação a gente costuma trocar a roda do carro com ele andando, só que a gente teve a oportunidade agora em 2020 de dar uma paradinha no acostamento, né? Então eu acho que a gente vai poder absorver muita experiência aí desse momento na volta às aulas. Nessa imagem, que é de uma escola estadual, a gente tem um exemplo de um modelo presencial assincrônico. É uma intervenção artística do artista Lelo, nessa parede verde arredondada, no canto direito acima. Ele está terminando, né? Junto com uma oficina de serigrafia. E aí a gente tem várias estações de trabalho. No canto esquerdo abaixo a gente tem um grupo de alunos produzindo poesias concretas para os cartazes, para os lambe-lambes. Acima à esquerda a gente tem um grupo de alunos que estavam colando aqueles lambe-lambes na parede e estão observando a produção do Lelo, conversando ali, dialogando. No centro, agrupado ali com as mesas, a gente tem a oficina de serigrafia que está produzindo tanto camisetas quanto cartazes, né? Tem uma turminha ali produzindo os dois. Um pouquinho mais acima o pessoal pendurando as camisetas num varal improvisado ali. No canto abaixo, canto direito abaixo, a gente tem um pessoalzinho colando lambe-lambes na parede. Enfim, a gente tem várias estações de trabalho, os alunos, aí tem mais de uma sala de aula, os alunos desenvolvendo as atividades, cada um a seu tempo nas estações. Então, só para dar uma ideia das várias possibilidades que tem aí de combinação. Agora, o que estou chamando de inovação na educação? Para responder isso, vou trazer a Tatiana Gouveia, que define como um processo intencional de mudança de uma prática educativa desenvolvida por um sujeito, grupo ou sociedade que incorpora um ou mais aspectos novos a esta prática. Então, por essa definição, aquele modelo híbrido que a gente que eu falei anteriormente, se encaixa, né? Ele incorpora um ou mais aspectos a uma nova prática, é proposto por um sujeito, grupo ou sociedade e promove
uma mudança de prática intencional. Então se encaixa, por isso que eu usei esse termo de inovação na educação. E a Tatiana fez uma tese de doutorado em inovação educacional na USP e fez uma grande pesquisa de vários autores e vários conceitos de inovação na educação. E o que ela observou que havia 3 elementos que apareciam como invariantes nesses conceitos e a partir desses autores, que é o tempo, o espaço e as relações pedagógicas, que ela desmembra em relações de poder e relações com o saber. E como ela observa isso? O tempo fragmentado em várias aulas de 50 minutos, com uma grade distribuída durante a semana. O espaço também dividido, também fragmentado em várias salas de aulas divididas por faixas etárias, e as relações pedagógicas também fragmentadas em vários professores para uma mesma turma e em várias disciplinas. Mas o que eu acho mais importante de frisar nessa observação da Tatiana Gouveia é que ela fala que a inovação educacional é uma mudança de estado sem caráter valorativo. O que ela quer dizer com isso? Que é uma mudança de um estado para outro. Não necessariamente é bom ou ruim. A forma como isso vai se dar, vai se desenvolver, é que vai trazer um caráter de valor para isso. E que escola a gente quer desenvolver? Que educação a gente deseja? Aí eu trago para essa conversa Dewey e Paulo Freire, que falam sobre a educação para a democracia. Dewey fala que a criança precisa ser cuidada tanto do ponto de vista da função social do que ela aprende, quanto do seu papel social nesse grupo pequeno da comunidade escolar, para mais adiante ela compreender o papel social que ela tem na sociedade democrática, sem perder de vista o sujeito que ela é. Esse é basicamente o conceito da nossa tecnologia social, a escola é a cidade e a cidade é a escola, onde a gente acredita que o universo escolar, o ambiente escolar é um microcosmo da sociedade que a gente quer. Então a gente precisa viver experiências na escola da mesma forma que a gente deseja que as experiências sejam perpetuadas na sociedade. Dewey continua, ainda quando ele fala educação para a democracia significa promover uma cultura escolar que não cuide apenas do conteúdo, mas assegure a formação de valores de liberdade, valores democráticos e ética democrática. E aí ele se afina com Paulo Freire, ou melhor, Paulo Freire se afina com ele, que Paulo Freire é contemporâneo dele. E Paulo Freire afirma que sobre a ética numa educação emancipatória, a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, aos educandos em nossa relação com eles. Então, o que eles estão dizendo? Mais do que falar sobre a educação que a gente deseja, a gente precisa vivê-la na escola. Mais do que preparar o aluno para o futuro, ele precisa viver o presente da forma como a gente quer que ele continue vivendo no seu futuro. E é isso que a gente compartilha e compactua com esses autores. Assim, eu começo a entrar um pouco mais nas estratégias do Escola Criativa, entendendo a escola como um sistema, onde tudo está interrelacionado. Se a gente pensar na história da educação, essa escola tradicional que a gente tem, ela sofre a influência ainda de um modelo pós-revolução industrial e da sociedade de massas. Se a gente pensar, naquela época a gente teve uma grande migração da zona rural para a zona urbana. As escolas, entre outros motivos, óbvio, precisava educar um grande contingente de alunos e ela se organizou, então, a partir desse modelo de indústria, de linha de produção,
Por isso que a gente observava as relações de tempo e espaço e relações pedagógicas tão fragmentadas. Uma linha de produção, ela é fragmentada, né? E se a gente pensar, usando essa mesma analogia industrial, né? Vamos pensar esse tempo, espaço e relações pedagógicas como uma grande engrenagem. Se a gente interferir em uma dessas peças, automaticamente elas também vão se desdobrar em interferência nas outras engrenagens. Então, por uma questão de identidade, o Escola Criativa resolveu interferir no espaço. Por que identidade? Porque o Escola Criativa é um projeto que está aí acontecendo há mais de 10 anos, mas ele é fruto da experiência de mais de 30 anos do Bacho como urbanista e com a arte também nessa relação, e minha também de mais de 30 anos na educação, em vários e diversos espaços escolares. E sempre com a arte permeando tudo. No Escola Criativa, a gente acredita numa educação pela arte, mas é uma educação pela arte que antecede e vai além do ensino da disciplina de arte, em duas dimensões. A da educação estética, como postula Herbert Reed. Ele fala de uma educação dos sentidos que está vinculada à relação do indivíduo com o mundo. O que ele diz? Que a gente pode observar o desenvolvimento físico da criança. Ela cresce, ela vai ganhando habilidades motoras, a gente consegue observar, mas o desenvolvimento cognitivo ou subjetivo da criança a gente só observa através da capacidade dela de se expressar. Por isso que ele acredita que antes das disciplinas a escola precisa estar baseada numa educação dos sentidos, para que ela amplie a sua capacidade de se expressar. E a outra dimensão é a da proposição da experiência para o desenvolvimento de um pensamento crítico e criativo no contexto da resolução de problemas. Criar vai além de obter informações, é pensar fora da caixinha, para criticamente propor novas soluções aos conflitos que se apresentam na vida cotidiana. Então, não é só absorver informação, acumular conteúdos. Criar é aplicar isso numa solução de um problema, na resolução de um problema cotidiano. Então, a criatividade é uma capacidade que precisa e deve ser desenvolvida na escola, independente da disciplina de artes necessariamente. Vamos pegar um exemplo de matemática. Quantas formas existem para você resolver um problema? Diversas, não tem uma única forma. A criatividade é que possibilita o aluno pensar em formas diferentes de resolver um problema. E de um problema matemático, a como amarrar um cadarço, a como se dividir em grupo. Quando a gente fala de resolução de problemas, a gente não está falando de drama, a gente está falando de soluções de problemas do cotidiano. E para complementar o que eu falei, eu quero trazer aqui 3 autores que falam sobre a experiência e o ensino da arte, que é a Ana May Barbosa, John Dewey e o Herbert Reed. A Ana May, quando ela fala que o ensino como transmissão não se ensina nada, o professor provoca experiências e é através da experiência que a gente vai aprendendo. É ela que vai abrindo os processos mentais. O Dewey fala da experiência como um modo de ajustar o sujeito ao mundo social, que é natural e cultural, e que não é livre de conflitos. É nesse processo de ajuste onde o sujeito se depara com os conflitos que ele coloca sua inteligência, razão e emoção em movimento para resolver problemas e voltar ao equilíbrio, que é aquilo que eu estava falando sobre a criatividade para a resolução de problemas. E o Herbert Reed fala da arte como um esforço do ser humano
para entrar em compasso com os ritmos constantes da vida. Então, acho que esses três autores estão bem em sintonia, né? Então, a partir da experiência do desenvolvimento da criatividade, a gente acredita que a escola criativa esteja contribuindo para uma escola democrática em dois âmbitos. O primeiro no âmbito da inovação educacional, numa nova ocupação da escola. Então, vamos lembrar daqueles três elementos que a Tatiana Gouveia fala quando ela fala de inovação, que é o tempo, o espaço e as relações pedagógicas. E que eu tinha falado que a nossa escolha na escola criativa era interferir no espaço. Então a gente sai, quando a gente faz intervenção na escola e propõe novas ocupações da escola, a gente propõe que a sala de aula, que estava no topo da pirâmide de importância para as aprendizagens, se transforme em novos espaços de aprendizagem com o mesmo valor de importância que a sala de aula. E com isso a gente não está vilanizando a sala de aula como espaço de aprendizagem. A gente só está querendo dizer que ela não é o único. E não é necessariamente a que tem maior valor. As aprendizagens acontecem em todos os âmbitos da escola e precisam também ter esse mesmo status de importância legitimada na escola. Então, quando a gente coloca uma intervenção que estimule e apoie o professor a sair de aula, da sala de aula, a gente está apoiando para que ele também legitime outros espaços da escola como espaços de aprendizagem. E o que isso se desdobra? Se a aprendizagem anteriormente estava encarcerada em módulos de tempo, quando as aprendizagens não dependem só da sala de aula, elas também acontecem continuamente. Por exemplo, se a gente pinta um tabuleiro de xadrez no pátio, o professor pode usar ele como um ambiente de aprendizagem, como uma sala de aula, aqui entre aspas, porque não é a sala, é um espaço aberto. Ele pode usar como um ambiente legítimo de aprendizagem, trabalhar diversas coisas além do jogo, trabalhar a matemática, trabalhar a geometria, a geografia, enfim, diversas disciplinas. E aí a brincadeira e o desafio é fazer com que cada disciplina encontre estímulos e conexões com as suas disciplinas nas intervenções artísticas que a gente faz nas escolas. Mas o interessante é aonde está a quebra de fragmentação do tempo. Ele está lá com o professor desenvolvendo uma atividade, só que ele não depende mais só do contexto da sala de aula e do professor, porque ele continua ali com a intervenção no espaço, nos horários de pátio, de entrada, de recreio, e ele pode se relacionar com aqueles aprendizados continuamente e não só com o seu grupo etário. Então a gente quebra aí a fragmentação do tempo e essa aprendizagem passa a ter maior continuidade. E se ela tem continuidade num contexto mais amplo, ela também deixa de ter o professor como maior protagonista na transmissão do conhecimento para toda a comunidade escolar, promovendo experiências que produzem novos conhecimentos. Percebem que a gente está falando desses três elementos de uma engrenagem que acabam se impactando continuamente. Por isso que a gente está propondo essa nova ocupação da escola. Nessa imagem, que é de uma escola municipal, a gente tem as crianças brincando durante o recreio, e nesse tabuleiro de xadrez ou dama, enfim, essas duas crianças que estão mais em primeiro plano, estão brincando de um jogo que a professora acabou de ensinar, e elas estão passando essa brincadeira para crianças de outras turmas ali, espontaneamente durante o recreio. O segundo âmbito em que a escola criativa contribui
para uma educação democrática é do papel da escola no território. A escola é cidade e a cidade é escola. Com a transformação da escola, a nova ocupação da escola a partir da arte, a escola se transforma num grande equipamento cultural, ampliando o acesso à cultura no território. Com os espaços escolares ressignificados, a escola se torna mais permeável ao território e, com isso, educação e cultura assumem como partes de um mesmo campo do conhecimento. Amplia-se o trânsito entre educação e cultura e entre escola e território. E a escola se reconhece como cidade e a cidade se reconhece como escola. Nessa escola municipal, nós produzimos um mapa do Brasil no chão. E aí a escola convidou algumas organizações sociais do território para fazer apresentações culturais numa festa cultural para a inauguração, abertura do Escola Criativa na comunidade, no território. E aí os alunos estão apresentando uma street dance e usando o mapa do Brasil como base, como referência para a apresentação. E por aqui eu vou encerrando essa apresentação dos conceitos e referências do Escola Criativa, agradecendo a vocês a atenção e o tempo dispensados aqui para estarem comigo. E queria deixar uma pergunta para a gente pensar e começar o nosso próximo encontro, que vai ser sincrônico. Que é o seguinte: nesse momento de distanciamento, que competências relacionadas à maior autonomia dos alunos estão se desenvolvendo, independentes de ter atividade específica intencional para isso, e que podem colaborar numa reocupação da escola de forma mais democrática na volta às aulas? Vamos pensar nisso?